recebemos algumas sugestões aí de temas e nós vamos aproveitar esse nosso quadro Fala Doutora para falar do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aquelas pessoas que lavam a mão, ou apaga a luz, volta, vê se está apagado, enfim, um ritmo constante. Bom, nosso quadro hoje nós vamos tirar dúvida até que ponto isso é normal ou não. Então, fala, doutora. Então, Mário, o TOC, né, que é esse transtorno que você, né, citou, exemplificou, que as pessoas lavam a mão ou apagam a luz, vão verificar, tem um problema de verificação. Então, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, ele faz parte hoje do que a gente chama de classificação dos transtornos compulsivos e ele pode se manifestar de muitas maneiras. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de pensamento. Quando a gente fala de compulsão, a gente está falando de ação. Então, no caso do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa pode ter pensamentos reentrantes, pensamentos intrusivos, que levam elas a fazerem associações. Então, por exemplo, se eu não passar por cima dessa linha e voltar, a minha mãe vai morrer. A gente chama de associações frouxas, ou situações em que a pessoa ela fica muito voltada a crendices, né? Se eu não passar em volta da escada 3 vezes, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, são associações frouxas e isso gera muita angústia na pessoa. Então, esses são os pensamentos obsessivos. Então, com esses pensamentos obsessivos, é muito comum a gente ter os sintomas compulsivos, que aí são as lavagens de mão, diferentes sintomas compulsivos. Então, bater 3 vezes na madeira, ou bater 3 vezes na mesa. Se eu não sair daqui e der um berro lá fora, eu não vou passar na prova amanhã. Então, são associações que vão gerando na pessoa um sofrimento muito grande. Dentro das compulsões do TOC, a compulsão por limpeza ela é a mais famosa, mas existem muitas compulsões. A compulsão por limpeza, por exemplo, a lavagem de mãos, pode levar a pessoa a ter até escoriações nas mãos e leva a uma perda do funcionamento dela. Então é aquela pessoa que atrasa para chegar no trabalho porque ficou 10, 15 minutos lavando as mãos. Fica refém. Fica refém, completamente refém dos sintomas. Então isso gera, imagina, não só o sofrimento para ela, né, como no caso dos pensamentos obsessivos, mas já vai mudando toda uma dinâmica de vida. Existe casos e casos, mas eu tenho um caso em que o paciente, ao sair de casa, ele precisava passar muito certinho 10 vezes pelo portão. Então ele entrava, saía, e se ele não entrasse e saísse a cada 1 segundo, ele achava que algo ruim ia acontecer. É todo um ritual? É todo um ritual, muito ligado a rituais. E esses rituais vão gerando um desgaste, um peso na pessoa, e até o ponto em que, assim, quem olha de fora fala, nossa, esse aí é totalmente desorganizado, né, nas suas condições de vida, porque a pessoa daí chega atrasada, porque ela está naquele ritual, porque ela está vivendo aquilo e é todo um sofrimento. A gente tem um filme muito interessante que é o filme do Aviador, né, com o Leonardo DiCaprio, em que ele é um aviador e ele sofre demais com questões voltadas à limpeza, à contaminação, porque ele é de uma época em que o tifo estava em voga e existia uma epidemia do tifo, então ele tem todo um medo muito grande em relação à contaminação. Em determinado momento no filme, alguém toca e pega uma ervilha do prato dele, ou alguma outra comida do prato dele, e ele não consegue mais comer. Ele fica extremamente tenso, ele fica extremamente mal com aquilo, ele não consegue mais tocar no prato. E depois, em outro momento, ele fica no banheiro e ele não consegue sair porque ele está lavando a mão. E cada vez que ele vai pegar a toalha, então ele acha que ele sujou, vai tentar abrir, né, a maçaneta. Então, isso são sentimentos, são situações em que a pessoa fica presa àquele comportamento e que ela quer sair daquele comportamento. Então nós temos vários tipos de expressões desse TOC, né? Também o TOC do perfeccionismo, né? Que é aquela pessoa, tudo tem que estar muito perfeito, e isso atrasa o funcionamento da pessoa. O TOC, de uma maneira geral, leva a pessoa a ficar presa ao processo e não ao resultado. Então faz a menor diferença se aquele papel está exatamente naquele lugar para o resultado que ela precisa. Mas ela tem uma angústia muito grande ao processo e isso faz com que haja um retardo nesse resultado tão esperado. Doutora, isso aí pode estar presente desde a mais tenra idade? Pode. Eu tenho uma paciente que desde os 4 anos de idade ela tem uma espécie de ritual de TOC. Quando a mãe dela vestia para ir para a escolinha, lá para o maternal, ela tinha que colocar
ela tinha que contar 1, 2, 3, 4 e colocar todas, né, as mangas e os shorts tinha que estar bem, ela tinha que passar a mão 1, 2, 3, 4. Caso ela não conseguisse fazer isso, ela tinha que começar de novo. E a mãe se irritava, óbvio, né, porque queria levar a criança para a escola, então era todo um sofrimento já lá desde muito criança, né. Então, o toque, ele tem, todos os transtornos, quando eles são somente traços, eles têm um lado bom. Então, não é ruim ter traços obsessivos, traços, né? Então, faz com que a pessoa tenha uma tendência a buscar a perfeição naquilo que ela está fazendo, faz de uma maneira bem feita. Porém, o toque, ele é disfuncional, ele gera sofrimento e a pessoa não chega no resultado que ela quer. Tratamento? O tratamento do toque, nós temos vários tratamentos, temos algumas medicações. As medicações que a gente usa são os inibidores de recaptação de serotonina, em especial 2, a sertralina e a fluvoxamina. No entanto, o toque é uma patologia difícil de se tratar, a gente espera 6 semanas para ver o primeiro resultado, diferente de outras patologias que a gente tem um resultado ali em 3, 4 dias, a gente tem 6 semanas para começar a ter uma esperança de resultados. Além disso, o toque, a gente precisa trabalhar com psicoterapia. A psicoterapia indicada, técnica, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É a técnica que é indicada para o toque. Hoje em dia, nós temos também a estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento de neuromodulação, que é feito com uma bobina, e esse paciente recebe estímulos magnéticos que vão direto ali no crânio e atravessam, né, a parte craniana, chegam nos neurônios e fazem uma estimulação físico-química. E isso, em determinados locais, tem uma diminuição importante dos sintomas de toque. Doutor Ivete, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, até uma próxima. Deixe suas dúvidas no e-mail ivetecf@hotmail.com.